que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Paulo era casado e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre curso que eu nunca tive crucificado. De Miguel. fato, é complicado entender. Não é complicado entender. É você Miguel, se submeter a falar disso. Há coisas na Bíblia que você não pode pregar. A gente precisa só entender uma coisa que eu falo aqui, não estou falando por mim. Eu estou te falando de uma geração que eu estou representando aqui nesse podcast. Eu estou falando pelo missionário Miguel Oliveira. Estou falando que ontem eu estava pregando no culto, pastor Eliseu Rodrigues, e parou no culto uma mãe de luto porque perdeu o filho dela há 7 dias atrás. E o neto dela, de 5 anos de idade, ele estava com a cara fechada porque perdeu o pai. E eu brincando com ele, brinquei The King, consegui, a mãe dele veio chorando pra mim e falou assim: Miguel, depois de 7 dias você conseguiu tirar um sorriso do meu filho, do meu neto. Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, eu olho pra câmera, quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo em jovens que eu tô representando. Vocês, quando ridicularizam eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim: se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro que o Miguel está falando isso para quem está fora daqui, está vindo lá de lá, que é uma audiência absurda. Também 360 municípios, Rio de Janeiro inteiro agora. Pastor Eliseu, o senhor queria falar uma coisa? 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas Olha, se não fosse alguém que confiasse, desse chance. sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha aí. Que não existem mais. Tá faltando, bispo, Que não nas existe Assembleias de ótimo. Deus. Então, o meu público era um público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse: prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E mais, depois que ele é consagrado, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Um menino. Era. Então, essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim, mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança, e mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim: quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E que você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia, nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz: agora você Mudou a tem... história. Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil Paulo era era o meu casado irmão. e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Eu Espírito. vou parar de né? pregar sobre curso que eu nunca tive Aí não crucificado. vamos discutir. Não, você vai pregar É uma sobre que- é uma cruz. questão- Aí nós vamos É uma discutir se questão Paulo que- foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Essa se ele questão foi ainda casado ou também. não. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era- Solteiro não. Paulo era teólogo. Divorciado. Paulo era Pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Não, Miguel. Brincadeira. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Fariseus, Paulo era fariseus. plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou, olha para mim, Miguel, e causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito
não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, certas doutrinas, Não, para que, Miguel, para que você tenha autoridade para falar. Olha, de Miguel. fato, é complicado entender. Não, Miguel, Não é complicado entender, é Não, você Miguel, se submeter a falar isso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança, ou saber o que é uma criança, se não tem filho? 2. Cheguei na igreja do Brás, quem dirigia os jovens tinha 55 anos de idade. Está tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado por causa do espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar a pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva a nada. Não leva a nada. Não, e é isso que eu estava falando aqui agora. Se você pregar lá, olha lá, Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu Datã. Você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê? Você tem que ter o choque de 2, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Você é um diamante, um brilhante. Agora, você precisa ser lapidado. E você vai ser lapidado, já está sendo lapidado, vai ser lapidado por outros diamantes. Bispo, Só quem perfeito. lapida diamante é diamante. Perfeito, o que o senhor falou. Licença rapidinho, Miguel, deixa você falar. Revelação, profecia. Eu posso, com 8, 9, 10, 5 anos de idade, falar pela palavra da profecia para um casal. Mas eu não posso me erguer numa tribuna, abrir a Bíblia e explicar sobre casamento para um casal. Pela profecia eu não é diferente. posso dar aconselhamento. E aconselhamento Só um Agora, questionamento. na profecia, ninguém aqui pentecostal é contra.